Salve a igreja com a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Louvo a Deus por essa linda oportunidade na pessoa do nosso pastor Joel Freire da Costa, o pastor Cássio, que nos comunicou que o pastor tinha nos convidado a estarmos na direção do trabalho hoje, ou ajudando, ou participando do trabalho hoje, como o pastor tinha avisado durante as primícias. E nós estamos muito alegres, porém, na verdade, bem ansiosos e nervosos, né? Por causa da oportunidade. Cadê o pastor Itamar? Eu estava mais acostumado com o outro púlpito, né? Porque ele escondia as pernas da gente, né? Esse aqui... não tem muita coisa para esconder aqui, mas... né? O outro era melhor, né, Guigui? Que escondia um pouquinho aqui, a gente ficava um pouquinho mais à vontade. Culpa do pastor Manuel. Paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar com os irmãos nesse dia, uma honra muito grande. E nós vamos à palavra de Deus, porque é para isso que aqui estamos. Amém? Livro do profeta Isaías, os irmãos têm aí o seu boletim. Estudo preparado pelo pastor Juliano Abraão, né, coordenador do Ministério do Belém ali na Itália. Ele preparou um estudo muito lindo e eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Os irmãos têm aí o boletim e o pastor Juliano Abraão, ele escolhe o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Um texto bastante conhecido de toda a igreja, que diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Meus queridos, falar sobre o tema que está proposto é algo muito honroso, porém é algo de uma grande responsabilidade, como no geral em falar das coisas sagradas, né, a Bíblia condena quem menospreza as coisas sagradas, né? E quando nós começamos a analisar o estudo hoje, orando um pouquinho, aquilo que conseguimos orar diante de Deus, porque, na verdade, eu confesso para os irmãos que eu mais chorei diante da presença do Senhor hoje, do que conseguir falar com Ele, porque vamos entender um pouquinho do que Deus tem para falar no nosso coração. Atributos de Deus. Né? O tema de hoje é sobre a santidade. A santidade, ela emana do nosso Deus e, de certa forma, ela impacta o homem. Amém? Nós somos chamados de um contexto onde a santidade ela não era priorizada, não era ensinada. Certos contextos morais eram nos ensinados e nos passados, porém, não nos termos bíblicos, não nos termos que nos leva a se achegar e contemplar a santidade de Deus, e assim nós podemos, cumprir em nós, 1 Coríntios 11, 28, julgar o homem a si mesmo. Então, quando nós nos deparamos com os atributos de Deus, nós olhamos e entendemos quão necessitados de misericórdia nós somos. Falar sobre a santidade de Deus é algo que nos confronta fortemente. Deus tem os seus atributos que só pertencem a Ele. Atributos que se classificam em partes como comunicáveis, atributos não comunicáveis. Para uma rápida compreensão nossa aqui na introdução, Deus é o único ser onipresente. Né? Nós não temos noção do que é ser onipresente. Deixa eu tentar aqui, com o meu linguajar mineiro, tentar explicar para a igreja aquilo que eu consegui também entender de uma forma bem sucinta. Onipresença é estar em todos os lugares, sem ser impedido de tempo, espaço ou circunstâncias de estar lá. Onipresença é estar nas mais altas alturas e nas mais profundas profundezas. Onipresença é entrar sem ter saído de lá. E sair sem se retirar daquele lugar. Dá para entender um negócio desse?
Deus é onipresente. Ele entra em um local que ele nunca saiu, e ele sai de onde ele já estava lá. Glória ao nome do Senhor. Deus é onisciente, né? Ele sabe tudo agora, nesse exato momento. Deus sabe tudo agora. Mas Deus sabe todo o passado. E Ele sabe o futuro, por completo. Todos estes movimentos de espaço, de tempo, estão em suas mãos, em seu domínio. Ele sabe agora, ele sabe o passado, ele sabe o futuro de igual forma. Deus é eterno. A Bíblia nos mostra que Deus é o único ser incriado, né? Sem princípio, sem fim. Daniel capítulo 4, versículo 3, quando ele está falando acerca do reino de Deus, dos domínios de Deus, ele diz que o reino de Deus é um reino sempre eterno. E eu gosto dessa palavra. E Daniel diz, de geração em geração, quer dizer, ele é sempre eterno, e o seu reino se manifesta de tal forma, acima de todo e qualquer reino, domínio, principado ou potestade, humano ou espiritual. Deus é eterno, né? Consecutivamente, Deus é santo. É o único ser completamente santo, de tal forma que o pastor Juliano Abraão começa a falar no nosso estudo e dá graças a Deus, porque no nosso ministério se fala de santidade e santificação. E glória a Deus, porque nós buscamos do Senhor misericórdia, a começar no coração do nosso pastor, para indicar alguém para preparar o estudo, no coração do obreiro que preparou o estudo, e no coração e na vida daqueles que ministrarão o estudo para a igreja. Consecutivamente, toda a igreja receberá alguma instrução, uma palavra rema, direcionada para a sua vida, para o seu coração, com relação à santidade e santificação. Hebreus 12, 14 diz que isso aqui é muito importante, porque sem ela, ninguém verá a Deus. E quando nós olhamos para Deus, queridos, e vamos entender aqui um pouquinho do que significa santidade na pessoa de Deus, eu volto um pouquinho no passado e lembro de um sábio que disse, a santidade, ela não é um atributo de Deus, ela é o atributo de Deus. É muito diferente nós somarmos a santidade como qualquer um dos outros atributos, como se eles fossem qualquer um, né? Eles não são, eles já estão em uma esfera infinitamente superior à nossa mente caída por causa do pecado, né? Defraudada por causa do pecado. A santidade de Deus, ela não é um atributo, ela é o atributo de Deus. Tanto é que o culto que está acontecendo lá agora, nesse exato momento, nenhuma outra palavra é dita senão santo, santo, santo. Foi o culto que Isaías presenciou. Santo, santo, santo. Fala da sua pureza. O hebraico dá dois sentidos para essa palavra, usando o termo kadosh, né? Que é, em primeiro lugar, cortado e separado do uso comum e colocado à parte. Parece que isso se aplica a nós, né? Cortados, separados, de uso comum e colocado à parte, para santificação, para separação, né? Deus é assim em si, separado, impedido do uso comum daquilo que vem à nossa mente humana e nós presenciamos por aí. Deus está à parte de tudo aquilo que contamina, de tudo aquilo que mancha, que traz mácula. Deus não tem parte nessas coisas. Deus é transcendente, é outro significado para a palavra kadosh, ou estar acima, incomparável da sua criação. Por mais belo que seja, por mais sábio que seja, por mais poder aquisitivo ou impacto social que tenha, Deus está acima, pois Ele é santo. Abacuque diz assim, capítulo 1, versículo 13,
tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1 João 1,5 diz, Deus é luz e não há nele treva alguma ou nenhuma. Jó chega a dizer nas suas lamúrias, e ele profere algumas palavras sábias, né? Porque Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, oferecia sacrifício para obter perdão dos pecados que ele não tinha nem consciência que havia cometido, mas ele o fazia em reverência à santidade de Deus. Jó diz assim, nem os céus dos céus, nem os anjos são puros aos teus olhos. Nós já vemos caso ao longo da história da igreja, que pessoas já colocaram cadeira até para anjo sentar. Mas Deus vê loucura até mesmo nos seus anjos. Jó capítulo 4, verso 17 ao 19, diz assim, seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o homem mais puro que seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui loucura. O verso 19 diz, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Ele está falando, pelo menos, de mim, aqui nesse texto, né? Será que Deus olha para mim e me vê me vê uma pessoa assim tão santa, importante? Um grifo pessoal. De repente, o irmão, a irmã, o senhor e a senhora se encontram nesse lugar, nesse momento, e pensa, tudo bem, se Deus é tão santo assim, por que é que fulano ou fulana pecou e hoje eu vejo na vida desta pessoa os frutos do Espírito Santo de Deus que eu aprendo nos cultos de ensinos da minha igreja? Por que é que eu, presbítero, pequei, outrora vivia segundo o curso do mundo e hoje eu estou aqui? E tem mais, talvez o senhor ou a senhora me diga isso no seu coração, eu sinto na minha alma o gozo da salvação em Cristo Jesus. Eu vou te dizer por quê. Porque acima de todos os atributos de Deus, ele não pesa um mais nem menos o outro, Deus não tem esse desbalanceamento, Deus usa em comum acordo a sua misericórdia. E em Lamentações de Jeremias, o profeta entendeu isso com muita clareza. Capítulo 3, verso 22, ele diz, as misericórdias do Senhor. Ele está falando de um contexto social que estava imergido no pecado, submerso no pecado e sofrendo o julgamento de Deus por causa da desobediência que eles tiveram contra os atributos de Deus e, por que não dizer, contra a sua santidade. Mas ele olha o contexto, ele olha a situação e ele brada, as misericórdias. Tem um atributo lá na dispensa dele, que o nome dela é misericórdia, e ela é a causa de não sermos consumidos. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Outro atributo importante que leva o Senhor e a senhora a desfrutar hoje, não importa o seu passado. Jesus te perdoou, porque Deus, juntamente com todos os seus atributos, ele é amor. 1 João 4,8 diz que Deus é. Deus não simplesmente ama, como o homem ama e amanhã desama. Deus é, 1 João 4,8, amor. Glória ao nome de Jesus, né? Deus ama de tal forma que ele deixa claro a notificação da expressão deste sentimento a toda a humanidade, enviando Jesus Cristo para morrer pelos pecados da humanidade. Em João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio que em poucas palavras nós já conseguimos entender que Deus é um ser infinitamente superior. Deus também é juízo.
E aqui está a importância de nós aprendermos a palavra do Senhor, entendermos a pessoa de Deus, aquele pouquinho que nós podemos entender, para prestar a Deus um culto digno. Pelo menos o nosso melhor, sabe? Para cativar a atenção de Deus, expressar a Deus o nosso sentimento de gratidão a Ele pelo que Ele é, por quem Ele é e pelo que Ele faz. De igual forma, não posso deixar de dizer, Deus é juízo. O salmista diz no Salmo 89, versículo 14, justiça e juízo formam a base do seu trono. Salmo 45, verso 6, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade, quer dizer, justiça e paz. São os padrões do reino de Deus, porque ele é juízo. Em inglês, uprightness. Tá bom aí? Uprightness? Uprightness. Tá ok, né? Porque o mineirês às vezes impede o inglês. Então eu separei aqui a palavra, porque equidade não é uma palavra muito comum no português. A gente às vezes ouve, mas não sabe o significado. É justiça e paz. Então, eu falei, eu vou separar também em inglês, que de repente tem alguém lá que precisa ouvir, vai ouvir, em nome de Jesus. Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Está lá escrito. Então, Deus é juízo. Todos esses atributos e outros que eu não coloquei aqui, dão a Deus certa autoridade que só Ele tem. Até a Pilatos Jesus diz, nenhuma autoridade você teria se Deus não tivesse te dado. Daniel, falando sobre os reinos, ele diz, Deus tem tanta autoridade que Ele estabelece reinos e Ele abate reinos. Glória ao nome de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o escritor diz assim, Ele criou mundos. Como assim? Pela palavra, glória ao nome de Jesus, pela palavra do seu poder, Ele criou mundos. Glória ao nome de Jesus. Então Deus tem autoridade, não dá para negociarmos com isso. E aqui o pastor Juliano Abraão nos chama para compreender a santidade de Deus. Ele faz um contexto bíblico com a história de Salomão, quando estava consagrando o templo ali, né, e que a glória do Senhor desceu e encheu aquele lugar como sacrifício ali. Temos aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 4 e 5, onde a nação ou o rei separou ali 22 mil bois e 120 mil ovelhas como oferta de Salomão para Deus, para santificar aquele lugar, para ofertar aquele lugar a Deus. Eles fizeram oferta daquilo que eles conseguiam extrair como produto interno bruto da nação e ofereceram isso para Deus, e a glória de Deus encheu aquele lugar de tal forma que as pessoas não podiam entrar para ministrar. Então Deus aceitou a oferta, aceitou o sacrifício. De igual forma, Deus entrou naquele lugar e manifestou ali a sua glória de certa forma que as pessoas não podiam adentrar ali. Aí o pastor Juliano Abraão nos chama para uma reflexão. Contudo, aqui, um dilema que os cristãos atuais devem enfrentar. Embora a maioria conheça a Deus intelectualmente, poucos o conhecem em sua santidade. Jesus, quando estava dialogando com a mulher samaritana, João capítulo 4, versículo 22, ele chega a falar para ela, vós adorais o que não conheceis. E tem muita gente hoje adorando o que não conhece. Adorando o que não conhece. Achando que um Deus é um Deus de romantismo. Achando que Deus é um moleque de boné para trás, que está atrás de um balcão, pronto a servir. O que é que você quer? Toma aqui. Deus quer que pessoas, a começar de mim, reconheçamos a Ele, quem realmente Ele é.
quem realmente ele é, porque o mundo está cheio de pessoas dizendo que adora a Deus, que serve a Deus, mas estão vivendo de pactos com as trevas, de forma que nos assustam em ver que essas pessoas estão profanando de tal forma o nome de Deus. E a gente que conhece um pouquinho por causa da misericórdia, que tem um pouquinho de relacionamento, a gente se assusta, porque verdadeiramente essas pessoas estão adorando o que não conhecem. Onde está Deus? Onde está seu ilimitado poder criador em nossas reuniões? Quando foi a última vez que nossos pastores não puderam pregar por estarem subjugados pela glória de Deus? O povo hebreu sabia que Deus era santo. O homem comum jamais abordava o próprio Deus, mas trazia suas ofertas obrigatórias ao sacerdote local. Os sacerdotes, por sua vez, tinham uma multidão de regulamentos e preparações que deveriam ser cumpridas. Antes que eles mesmos pudessem abordar a Deus, haviam sacrifícios diários, semanais e anuais, ofertas pelo pecado e pelos sacrifícios de louvores, pelas colheitas, bem como ofertas atribuídas à saúde restaurada. Glória ao nome de Jesus. Qualquer que fosse a necessidade, quando os sacerdotes abordavam o Todo-Poderoso, não podiam se aproximar sem o derramamento de sangue ou uma oferta de grãos. Eles tinham lavagens e a queima de incenso, eles tinham as lavagens, né, de si, a queima de incenso, sendo tudo cumprido de forma precisa, com a máxima fidelidade às exigências da lei cerimonial. Os ministros e a santidade de Deus. Eu coloquei isso aqui porque ele entra na história dos filhos de Arão. Nadab e Abiú, se não me foge a memória. Eles entraram para poder oferecer a Deus qualquer tipo de sacrifício, representantes do sacerdócio que lhes era dado por herança, por linhagem de seu pai Arão, né? Então, diz o texto, separado pelo pastor Juliano Abraão, que Deus os matou. Ao confrontar Arão, Moisés disse: foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximarem, santo me mostrarei. E as Escrituras dizem: Arão, porém, ficou em silêncio. Né? Na mente de Arão, a santidade de Deus justificava a morte instantânea de seus filhos profanos. Mais um detalhe que eu separei aqui foi a vida de Uzá, né? A história de Uzá é trágica. A arca ia caindo porque estava sendo transportada de uma forma errônea e, pelo bem da obra, para ser útil em alguma coisa, para aparecer, não sei. Uzá tocou na arca e no mesmo instante ele foi fulminado. Conjecturo eu que talvez Uzá pensou que a sua mão era mais pura do que o chão, o solo que a arca iria tocar. E Deus o fulminou. A questão de hoje as pessoas, e infelizmente a internet é uma massa de informações, né? E chega ao nosso conhecimento, mesmo não sendo pessoas tão envolvidas com a internet, vira e mexe, nos chega um vídeo no WhatsApp, nos chega um link de uma reportagem ou algo envolvendo escândalos e falsos sacerdotes que se intitulam pastores na atualidade. Mas a santidade de Deus passou longe daquele ambiente. 1 Coríntios 11, 28, eu cito de novo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diante de Deus, eu digo para os irmãos, nunca pedi para ministrar a palavra do Senhor. Meus pastores estão aqui. 5 anos que nós estamos, com muita alegria, servindo nesse ministério e dando trabalho para eles, né? Mas Deus nunca deixou que um assunto da sua palavra brotasse aqui,
não edificasse aqui e não fosse compartilhar. De alguma forma, Deus nos abençoou e nos dando a oportunidade para compartilhar os assuntos da sua palavra. Não é pelo bem da obra que eu acho que eu vou ter que tocar. Não é pelo bom andamento de que o pastor não está coordenando as coisas da forma que eu acho que deve ser, que eu tenho que pôr o meu mãozão lá, julgando que é isso, pastor Adriel, que vai segurar a santidade, que vai proteger a santidade de Deus. Uzá pagou de uma forma trágica, com a sua vida. Nós não sabemos qual foi o sentimento do coração de Uzá, mas, com certeza, alguém que não julgou santo o ministério diante da presença de Deus. Como cristãos, por meio do sangue de Jesus, Deus abriu caminho para que entremos no santo lugar de sua presença. Hebreus capítulo 10 fala isso. Para os hebreus, entretanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar sagrado uma vez por ano, no dia da expiação. A santidade de Deus é a soma de todos os atributos morais, expressa a majestade de sua natureza. Glória ao nome de Jesus. Deus deseja ser conhecido essencialmente por sua santidade, pois esse é o atributo pelo qual ele é glorificado por excelência. Glória ao nome de Jesus. Deus é santo, está aí no nosso estudo. No hebraico, o significado de ser santo é apartar-se ou separar-se. É uma das mais proeminentes palavras do Antigo Testamento e se aplica, antes de tudo, a Deus. A mesma ideia está expressa no Novo Testamento. E aqui alguns depoimentos bíblicos, né? Quanto à santidade de Deus. O texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11, o Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? E aqui ele nos remete novamente ao texto de Isaías 6:3 e mais alguns textos expressando a santidade de Deus. No tópico, o significado da santidade de Deus está escrito: a santidade de Deus significa sua absoluta pureza moral. Indica que ele não pode pecar, nem tolerar o pecado. Uma vez que o sentido original da palavra santo é separado, em que sentido está Deus separado de alguém ou de algo? Aí o pastor coloca: ele está separado do homem quanto ao espaço. Deus está no céu e o homem está na terra. Ele está separado do homem quanto à natureza e caráter. Ele é perfeito, o homem é imperfeito. Ele é divino, o homem é humano e carnal. Ele é moralmente perfeito e o homem é pecaminoso. Como atributo divino, a santidade mantém distinção entre Deus e a criatura. Um pecado, Gênesis capítulo 3, um pecado foi o suficiente para que a santidade de Deus fosse desonrada de tal forma que ele expulsou o homem do jardim. Um pecado. Ele novamente traz o texto de Isaías 6:3, fazendo uma referência muito interessante. Por quê? Porque o culto que Isaías presencia, ele não cita nenhum dos outros atributos que nós abordamos, ou outros atributos que nós venhamos a pesquisar. Ele usa aqui como exemplo, onipotente, onipotente, onipotente é o Senhor dos exércitos. Não é isso que está no texto. Onisciente, onisciente, onisciente é o Senhor dos exércitos. Também não é isso. Mas o culto que Isaías presencia, ele vê que aqueles seres estavam reverenciando a santidade dele. Eles não podiam olhar, porque se eles olhassem, talvez, há um mandamento de Deus para eles que eles não podem contemplar a formosura, a beleza, eles não são capazes de reverenciar, de ver o Senhor na exuberância da sua santidade e não serem destruídos, diluídos, dissolvidos pela glória de Deus que Isaías viu ali. Eles cobrem os pés, mostrando até aparentemente aquilo que Moisés percebeu lá no monte, né?
Deus fala para ele quando manifesta-se na sarça ardente, tira as sandálias dos seus pés, Moisés, porque eu estou aqui, a terra aqui em volta é santa. Então reverencia na minha presença. E as asas voando, né? Eu imagino que seja a disponibilidade em adorar, em servir, em honrar o Criador das suas vidas. Né? Que maravilha! A natureza da santidade de Deus, em seu significado original, entendemos que ele é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado sobre elas em infinda majestade. Entendida assim, a santidade de Deus é um dos seus atributos transcendentais e algumas vezes se fala dela como uma perfeição central e suprema. Glória a Deus. A Bíblia enfatiza a santidade de Deus. E aqui o pastor coloca a santidade de Deus nesse sentido, não é exatamente moral, que pode associar-se a outros, como amor, graça, misericórdia, mas sim algo que é coextensivo com Deus e aplicável a tudo o que, como predicado, pode associar-se somente a Ele. Somente a Ele. Eu peço perdão ao pastor Joel, se ele vai ficar magoado com o exemplo que eu separei para citar nessa altura aqui, mas agora eu vi o pastor Cláudio ali fora e eu brinquei com o pastor Cláudio Pereira Freire da Costa. Alguns irmãos, principalmente os que trabalham aqui, comungam da visão ministerial do nosso pastor, a gente brinca, né? Fulano de tal, Freire da Costa, porque há um vínculo, né, da mesma visão, do mesmo comprometimento, né? E a gente brinca dessa forma. Alguns, pastor, eu vou dizer que já é Bezerra da Costa, sabe? Alguns aí. Não vou citar para a soberba não aflorar. Mas a gente brinca desta forma. Se nós olharmos, queridos, com jeitinho para a santidade de Deus, nós não comparamos Deus com nada. Com nada. Glória ao nome de Jesus. Quando ele se revela a sua criação, ou das formas com que foram instruídas, né, pelos profetas, por Jesus, por que não dizer Mateus capítulo 6, versículo 9, quando os discípulos abordam o Senhor Jesus, ensina-nos a orar, mestre, porque não sabemos orar. Aí Jesus começa. Eu esqueci o texto. Glória a Deus por isso. Santificado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus, na minha concepção, está dizendo para eles, olha, o nome de Deus a ser proferido por vocês não pode ser comparado a qualquer coisa, ou para ser mais exato, a nada. Santificado seja o nome do Senhor quando for proferido pelo homem. Reverencie a santidade de Deus, porque Ele é santo. E desse atributo Ele não abre mão, e Ele se expressa, Ele se manifesta, Ele se apresenta de tal forma, inúmeras vezes, nas Sagradas Escrituras. Os mais antigos vão lembrar, alguém gravou uma música, né? Quando Deus me desenhou, né? Ele estava namorando. Talvez alguns aí mais experientes, mais antigos, mais experientes, vão lembrar disso, né? Uma apresentadora muito famosa, não falava o nome dele, dizia o cara lá de cima. Uma falta de reverência ao nome de Deus. Quando Deus entrega a lei a Moisés, no decálogo é o 3º mandamento. Não proferirás o nome do Senhor em vão. O judeu tinha que ter isso na sua mente intrínseca, ele tinha que praticar estas coisas, e esse é um dos costumes que eles tentaram conservar com mais zelo, irmã Antonésia. Em não proferir o nome de Deus de qualquer forma. Mas hoje, blasfemam, menosprezam, misturam a pessoa de Deus com qualquer mazela da humanidade,
com qualquer coisa por aí. Mas graças a Deus, que o Senhor ensina a nós, sua igreja, para voltarmos a reverenciar o nome do Senhor, para continuarmos a reverenciar o nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Eu preciso concluir. A santidade de Deus revelada na lei moral. A santidade de Deus está revelada na lei moral, gravada por Ele no coração do homem, manifestada por meio da consciência e, mais particularmente, na revelação especial através de sua palavra, principalmente na lei dada a Israel. Aquela lei, em todos os aspectos, visava imprimir sobre Israel a ideia da santidade dele, de Deus, e para despertar no povo a necessidade de viver uma vida santa. Esse propósito é ilustrado através de símbolos e tipos expressando a santidade em torno da nação santa, terra santa, cidade santa, lugar santo, sacerdócio santo. 1 Pedro 2,9, vós, ele falando para nós, igreja, vós sois a nação santa, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que o Ministério do Belém fala e ensina sobre santidade? Porque há uma autoridade nos outorgada através da palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Fale dos seus atributos. Revista-se da sua misericórdia e da sua graça e brade o nome do Senhor, nosso Deus, santo, eternamente santo. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. A mais sublime revelação da santidade de Deus nos tem sido dada em Jesus Cristo, a quem a Bíblia apresenta como o santo e o justo. Atos capítulo 3, versículo 14. Ele refletiu em sua vida a perfeita santidade de Deus. Por último, temos também a santidade de Deus revelada na igreja, o corpo vivo de Cristo, onde veremos no próximo estudo a doutrina da santificação. Então, é essa santidade sendo agora colocada à disposição do povo que carrega o seu nome, que honra o seu nome. Nós vamos aprender ao longo dessa série de estudos como também sermos santos. É possível? Sim, é possível. Deus e o seu Espírito Santo não vem sobre nós e volta, como era na antiga aliança. Deus te escolheu, Deus nos escolheu para sermos templo do Espírito Santo. Em todo momento Ele nos ajuda. Aquela palavra maldita, ela não precisa ser proferida. O Espírito Santo nos fará lembrar. Essa palavra não agrada a Deus, então, fecha a boca. Esse pensamento não agrada a Deus, repreende-o. Essa atitude não agrada a Deus, não executa, não faça, para a glória do nome de Jesus. Os irmãos nos perdoem o nervosismo, mas nós sabemos da responsabilidade que é e de quão indigno nós somos de estar falando sobre um assunto tão maravilhoso. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela vida dos nossos pastores e pela igreja que aqui está presente neste dia. Deus os abençoe em nome de Jesus.